Cristo e o advento da nova era. O nosso versículo inicial se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Igreja preciosa do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito Santo da promessa, mais do que vencedores, igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje vamos falar da nova era que se iniciou a partir da vinda de Cristo. Esse é mais um estudo da série da escatologia consumada, obviamente, né? E eu quero falar desse assunto porque muitas pessoas têm dúvidas, porque, veja bem, eu particularmente, sempre ouvi muito falar dessa expressão nova era, sempre com um sentido negativo, né? Olha, nova era, a era que vai vir, a era diabólica, isso e aquilo. E, na verdade, se você parar para pensar, essa nova era, na verdade, é algo absolutamente positivo. Porque o que é a nova era do ponto de vista da Bíblia? É a era da graça, do descanso. É o sétimo dia. Aquele sétimo dia que Deus teve na criação, o último dia da criação, que na verdade foi o dia de descanso. Eu sempre penso assim, Deus ele não precisa descansar, né? Se vocês pararem para observar, evidentemente Deus não precisa desse descanso, que é um conceito humano, é uma necessidade humana. Então, uma vez que Deus não precisa de descanso, esse descanso do sétimo dia foi o quê? Foi um descanso profético. Eu sempre entendi dessa maneira, né? Ou seja, o sétimo dia da criação não foi um dia que Deus precisasse de um descanso literal. O sétimo dia da criação, ele foi profético, então, apontando para esse dia que viria na graça. Por que nós entendemos que o sétimo dia é a graça? Porque o sétimo dia é descanso, não é isso? O princípio do sétimo dia não é esse? Descansar. Eu lhe pergunto, quem é que trouxe o descanso? Foi Jesus. Jesus disse, né? Vocês que estão cansados em mim, vocês encontrarão descanso. E ele trouxe esse descanso por quê? Porque ele veio para cumprir a lei em nosso lugar e estabelecer a graça. O novo pacto se iniciou pelo derramamento do seu sangue. Então, o descanso, que é a graça, veio por Jesus. Vocês estão entendendo? Então você faz uma ligação. Sétimo dia, descanso. Jesus é o descanso. A graça, então, é o nosso descanso. E nós vivemos, então, nessa era do descanso. Evidentemente, nós não sabíamos disso antes de conhecermos o Evangelho da Graça, né? E conhecemos também, por conseguinte, a escatologia consumada. Nós não entendíamos isso, porque vivíamos nas religiões, achando que Jesus ainda ia voltar, achando que podíamos perder salvação, achando que Deus podia se aborrecer conosco a qualquer momento e retirar a nossa posição. A gente vivia assim, né? E o Senhor, então, ao nos revelar a palavra da sua graça, ele nos retirou esses pensamentos. Ele limpou, literalmente limpou, né? O Espírito Santo lavou o nosso entendimento, ele regenerou os nossos pensamentos e nos fez entender que, na verdade, nós estamos seguros no Senhor e que nós já vivemos, então, nessa nova era, que é a graça, que é o sétimo dia, que é o descanso e que é eterna, né? A graça é eterna. O sétimo dia, ele é eterno. E ele é, portanto, a nova era. Então, basicamente, houve duas eras, vamos dizer assim, tá? E as duas eras foram divididas em dois tempos. Vamos lá. A primeira era foi antes da cruz. Antes da cruz, houve dois tempos. O tempo em que o homem foi criado, dentro da criação e tudo mais, e no sexto dia o homem foi criado, e o homem trouxe, então, o pecado para o mundo. Paulo disse, né? A morte e o pecado entraram por meio de um homem, e pelo pecado a morte, no caso, né? Então, houve aquele período do pecado até Moisés. E aí Moisés trouxe a lei. A lei veio para diagnosticar o pecado, para trazer justamente a condenação. Por isso que Paulo chamou a lei de ministério de morte e condenação. É tremendo isso, né?
Você parar para pensar nisso, mas é a realidade, não sou eu que estou dizendo. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, ele chamou aquele ministério gravado com letras em pedras. Observe bem esse detalhe. O Paulo fala isso claramente. E o ministério gravado com letras em pedras. Eu lhe pergunto, o que foi gravado com letras em pedras, senão os 10 mandamentos e, claro, toda a lei de Moisés? O princípio foram os 10 mandamentos gravados com letras em pedras. Percebeu? Paulo chama esse ministério de morte e de condenação. Por quê? Porque foi justamente isso que a lei trouxe. A lei veio ser a força do pecado. Porque o pecado já estava no mundo, né? O Paulo disse, olha, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta. Ele entrou no mundo por Adão, mas ele não era levado em conta, ele não era imputado porque não havia uma lei que o imputasse. Vocês percebem? Então a lei veio para isso. Ela diagnosticou o pecado, ela imputou o pecado, logo ela se tornou a força do pecado, para trazer morte, inclusive morte espiritual. Por isso que é o ministério de morte e de condenação. Então, essa foi a era antiga, dividida em 2 tempos. A entrada do pecado no mundo até Moisés e de Moisés até Cristo. E a partir de Cristo, especialmente a partir da sua morte, ressurreição e da sua vinda, eu já vou explicar esses detalhes, tá, desses tempos, houve então o início da nova era, também dividida em 2 tempos. Porque houve um período de transição da ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70, e do ano 70 em diante o início, vamos dizer assim, da nova era plena. Porque a nova era, ela foi iniciada na cruz. Só que houve esse período de transição. Então houve esse primeiro tempo da nova era, que foi da cruz, ressurreição, né? E aí o Senhor foi assunto aos céus, foi para o paraíso, e houve então o início dessa transição, até que ele voltasse no ano 70. Cristiano França, Jesus já voltou? Sim, já voltou. No ano 70 depois de Cristo, houve a segunda vinda do Senhor, que culminou na destruição de Jerusalém, em especial na destruição do templo da lei. Jesus, em Mateus 24, né, ele havia profetizado isso. Nós acabamos de ler o versículo 3, né, de Mateus 24. Jesus profetizou que na sua vinda haveria destruição daquele templo. Então, a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo marcou o fim das profecias. Tudo que Daniel profetizou, tudo que vemos no Apocalipse, que fora escrito antes de 70, ao contrário do que a maioria diz aí, né, erroneamente, tá, tudo que Paulo profetizou e, repito, o próprio Jesus, né, falando da sua vinda, o Senhor deixou claro que o que marcaria a sua vinda seria o juízo sobre Israel e a destruição do templo. Então, sim, Jesus já voltou, ele voltou no ano 70. Essa questão de acreditar em Jesus voltando no futuro e explodindo no céu, e o fim literal desse mundo aqui, isso é um delírio. Tá? É um delírio. Não tem nada na Bíblia que aponte isso. Hoje, conhecendo a escatologia consumada, eu realmente me pergunto, muitas vezes, como eu pude acreditar nisso. Vocês veem como é tremendo, né? O quão é poderoso ou poderosa a manipulação mental que a religião faz. Gente, é muito poderoso. A religião mexe com a mente das pessoas de maneira tremenda. Não há nada, absolutamente nada no texto bíblico que aponte para uma vinda de Jesus, a sua segunda e definitiva vinda, milênios depois dos tempos bíblicos. Não tem nada na Bíblia que aponte para isso. Só que nós acreditávamos nisso piamente, por causa da manipulação mental que o sistema religioso fez. Mas quando você entra na palavra e estuda sem esses conceitos pré-estabelecidos do sistema, você observa que a vinda de Jesus estava prometida ainda para aquela era, para aquela geração deles lá. Tá? Então, voltando aqui ao cerne, irmão Cristiano, eu quero entender isso melhor. Eu estou novo aqui, estou começando agora na graça, eu sempre acreditei que Jesus voltaria no futuro, ou agora, em nossos tempos, ou no futuro. Você quer entender que a escatologia já se consumou? Já está tudo consumado e cumprido? Assista aos nossos estudos de escatologia consumada, tá? O link vai estar na descrição do vídeo no YouTube, quem está assistindo pela gravação, tá bom? Você vai encontrar o link da escatologia consumada com diversos estudos sobre esse tema. Então veja,
Jesus, quando ele voltou no ano 70, destruiu o templo de Jerusalém e aconteceu tudo aquilo que que já estudamos, nós já sabemos, né? Então ele iniciou a nova era definitivamente. Ela começou na cruz e na ressurreição do Senhor, mas ela passou por um período transitório. Então, na cruz, o que houve foi o início do caminho, vamos dizer assim. As portas se abriram para a nova era. Só que ela foi totalmente estabelecida na vinda de Cristo. Tá? Então, observe bem, vamos ler mais uma vez Mateus 24, 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda. Veja que eles estão falando da segunda vinda dele, né? E do fim do mundo. Porque, obviamente, uma coisa estava ligada à outra. A segunda vinda de Cristo no seu reino, traria também o fim do mundo. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, o mundo não acabou. Bom, depende do que você entende por fim do mundo. A questão é que a interpretação em geral, até por essa tradução aqui, é que o fim do mundo é literal, é realmente o fim dessa terra que nós vivemos, né? Só que, quando você estuda a fundo, você percebe que fim do mundo aqui é o fim de uma era. Olha que interessante. Mas, irmão Cristiano, como assim? Eles traduziram por mundo. Pois é. A palavra aqui no grego, traduzida por mundo, é a palavra aion. Aion significa uma era ou período de tempo. Então, quando Jesus fala, ou quando os discípulos perguntam aqui, sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo, eles estavam falando do fim de uma era, do fim de um período de tempo. Não é fim do mundo literalmente, no sentido de este mundo acabar, literalmente. Vocês entendem? Nós sempre pensávamos isto, né? Achávamos que o mundo ia acabar, que os prédios iam cair e que haveria um cataclisma mundial. Não. O Apocalipse bíblico dizia respeito ao fim de uma era. Percebeu? É o que eu falei. Basicamente, existem na história duas eras. A era anterior a Cristo, que é a antiga era, o antigo pacto. Pegou, né? Dividida em dois tempos. De Adão até Moisés, de Moisés até Jesus. E a nova era. Da cruz de Cristo até o ano 70 foi o primeiro momento da nova era. Da vinda de Cristo em diante e para todo sempre, a nova era totalmente estabelecida. Esse período de transição da cruz até o estabelecimento pleno da nova era, nós chamamos de período de transição. Também foi o reino milenar de Jesus. Veja, tudo isso está explicado, tá? Na escatologia consumada. Eu não vou ficar me aprofundando em conceitos aqui que nós já explicamos, até porque o tempo não permite. Nós aqui costumamos usar uma metáfora para tentar explicar da melhor maneira possível isso. Na cruz, nós dizemos que iniciou-se o sétimo dia. Como eu falei no início, o dia do descanso, nós entendemos que o sétimo dia da criação, na verdade, era um descanso profético apontando para a graça. Tá? Porque graça é descanso, como eu falei no início. Então, na cruz, houve o início do caminho da graça, o início do sétimo dia. Só que houve, então, por assim dizer, uma madrugada. É a metáfora que nós usamos, até porque ela aparece até de maneira bem clara na Bíblia. Já vamos ler aqui, tá? Todos os dias, eles se iniciam na madrugada. Nós que estamos ao vivo, né? Hoje é domingo. O domingo começou às 0h. Quando deu 23h59 e 59 segundos do sábado, foi o último segundo do sábado. 0h começou o domingo. Então, nessa metáfora, foi o que aconteceu. A 0h do sétimo dia, a 0h da nova era, da graça, começou na cruz. Na cruz, o relógio marcou 0h. Só que houve um período transitório, houve uma madrugada. Tá? Ou seja, houve aquele período ainda de escuridão, e essa escuridão se deu muito por causa do templo de Jerusalém, porque ele estava de pé ainda. Jesus morreu, ressuscitou, mas o templo estava lá.
A lei praticada lá, os pecados eram lembrados, os sacrifícios eram oferecidos, né? Havia aquele sacrifício maior, anual, né? O derramamento de sangue de animais, os dízimos eram entregues, todo aquele mover do templo religioso e principalmente a lembrança dos pecados, a má consciência de pecado, tudo aquilo estava se movendo ainda. Entende? Então era fundamental que aquele templo viesse abaixo. Por isso que Jesus falou, olha, vocês estão vendo essas construções, né? Pois é, na minha vinda não ficará pedra sobre pedra. Gente, nós temos o registro histórico disso. E até hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai ver o que restou do templo. Está lá registrado. A vinda de Cristo ocasionou aquilo ali. Vocês já ouviram falar no Muro das Lamentações? Pois é, aquele muro é a base do templo antigo, que foi destruído pelo Império Romano. Então está registrado na história. Tá? Então Jesus iniciou esse 7º dia na cruz. Tá bom? E aí esse 7º dia foi amanhecendo. A madrugada foi acontecendo, foi passando. Foi justamente o milênio, né? O milênio não literal. Foi justamente esse período da igreja primitiva, onde as promessas começaram a se transformar em realidade, né? Ou seja, o Espírito Santo foi enviado para a igreja, né? O Senhor aniquilou o pecado na cruz, tornou os filhos de Deus, portanto, justos, né? Justificados. Então, eles passaram por aquela transição, né? Diante da cruz, o período de escuridão espiritual para o reino de Cristo. Tremendo, eles viveram a transição. Foi uma experiência tremenda da igreja primitiva, né? Então, foi amanhecendo. Até que no fim dessa transição, o fim da madrugada, houve a aurora e houve o nascimento do sol, e o sol chegou ao meio-dia perfeito, quando Jesus voltou e pôs fim à escatologia bíblica, todas as profecias, né? Vamos ler aqui Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela luzinha lá no fundo que você vê do sol se chegando, né? Você começa a ver o dia devagarzinho amanhecendo, né? E que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meus amados, o dia perfeito, o sol a pino no meio-dia, que é o dia perfeito, foi na vinda de Cristo. A madrugada acabou ali na vinda de Cristo, percebe? E começou, então, definitivamente a nova era, que é a nova aliança, o novo pacto, a graça. As portas foram abertas na cruz, mas houve a transição, houve esse período da madrugada, até que quando foi chegando perto da vinda de Cristo, eles começaram a ver a aurora. O que significa isso? Vamos dizer assim, nessa metáfora. Eles começaram a ver os acontecimentos que Jesus profetizou. Houve a grande tribulação, que foi contra os judeus ali, a guerra dos judeus. Então isso começou por meados do ano 66, né? Eu acredito que esse período, esse início da tribulação, foi o início da aurora, né? Eu estou usando como metáfora o amanhecer de um dia, né? Como nós acabamos de ler. Então, eu diria que essa aurora começou quando começou a grande tribulação. O dia estava chegando, devagarzinho o sol estava vindo para trazer a luz, né? E ele amanheceu então, e o sol chegou a pino, né, ao meio-dia, na vinda do Senhor Jesus. Isso é uma visão maravilhosa, porque o que acontece? Jesus ele foi profetizado como uma luz que viria. A luz que poria o fim às trevas. As trevas são trevas espirituais. Podemos dizer que as trevas foi todo aquele período desde que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, de Adão, e ele teve a sua imputação e ganhou força por meio da lei. Então, todo esse período do pecado, separação de Deus, maldição, né? A terra foi amaldiçoada, né? O Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Então, o pecado amaldiçoou a criação. Então, esse foi um período de escuridão. Tá? E essa escuridão se estendeu até o ano 70. Por quê? Porque Jesus começou o 7º dia na cruz, ele começou a nova era na cruz, mas houve a madrugada. De madrugada ainda é escuro. Por quê? Porque aquele templo estava de pé. Já era o 7º dia? Sim, já era. Mas ainda havia lembrança de pecados, como eu falei agora há pouco. Ainda havia os sacrifícios da lei, ainda havia todo aquele mover religioso, a má consciência, etc. Ou seja,
Havia uma mancha na criação ainda. O sétimo dia não estava liberado ainda porque havia aquele impedimento religioso daquele templo. Então, amado, Jesus veio para acabar. Gente, a gente cansa de falar isso aqui. Cansa no modo de dizer. Eu nunca vou me cansar, na verdade. A gente fala muito isso aqui. Jesus veio acabar com a religião. Entende? As pessoas cismam e insistem com essa tese de que Jesus veio estabelecer uma nova religião, que seria o cristianismo. Negativo. Jesus não veio estabelecer ismo nenhum. Ao contrário, ele veio para acabar com o ismo judaico, que era o judaísmo. Tá? Acabar com todo aquele cerimonialismo, destruir o templo para pôr fim àquelas lembranças de pecados, pôr fim àqueles sacrifícios que não agradavam a Deus. Entende? Jesus veio para acabar com tudo isso. Então Jesus veio para ser a luz. Entende? Para ser a luz. Jesus é tratado como a luz, como o sol nascente. Interessante, né? No livro de Lucas, no capítulo 1, no texto em grego, né? Jesus é tratado como o sol nascente, porque essa era a visão. Jesus viria para ser luz. Todos estavam em trevas, porque estavam debaixo do pecado, aquela coisa toda, né? Aquilo eram as trevas. E o Senhor veio para ser luz no meio das trevas, para destruir aquelas trevas e trazer a luz. A luz veio definitivamente no ano 70. Então vamos observar aqui biblicamente algumas profecias a respeito da luz. Malaquias 4, versículo 12, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Olha que palavra linda, né? E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Liberdade, né? A luz traria liberdade. Olha só que coisa tremenda. O sol da justiça. Isso aqui é uma profecia messiânica. Porque o Messias seria o sol da justiça. Como eu falei, ele foi tratado, até na igreja primitiva mesmo, Jesus era tratado como o sol nascente. Né? O sol que viria para trazer luz no meio da escuridão. Isaías 60, versículos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Olha só que profecia maravilhosa. E agora observe isso aqui. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pegou aí a referência? O que é algo que vai nascendo? Isso aqui aponta para quê? Isso aqui aponta para um movimento, né? Ou seja, a vinda da luz do sol seria o quê? Um nascimento aos poucos, assim como o sol nasce aos poucos. Né? O sol ele não surge no céu de uma hora para outra, ele vem surgindo, vem a luz da aurora e vai amanhecendo, amanhecendo. Percebe a metáfora aqui? Então a glória do Senhor, a promessa é essa, que ela iria nascendo, porque primeiro veio Jesus. Jesus nasceu no meio das trevas, né? Nasceu do ventre de Maria no meio das trevas. E ele nasceu para se tornar a luz. Isso foi todo o período em que ele cumpriu a lei, e depois ele morreu no Calvário, ressuscitou, iniciou então o sétimo dia, nova era, mas ainda era madrugada, entre aspas. E aí o sol foi nascendo, até ele nascer definitivamente em 70. Essa é uma visão maravilhosa, né? Então a promessa era essa, a glória do Senhor vai vir e ela vai nascendo sobre ti. Era um processo, né? 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Percebeu? Desde Adão, desde o pecado. E a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Olha, esse gerúndio, né? Ele demonstra o quê? Um movimento. Ele virá surgindo. E a sua glória se verá sobre ti. Jesus cumpriu perfeitamente isso aqui. Porque Jesus nasceu no meio das trevas. Afinal de contas, Jesus nasceu ainda no Antigo Pacto. Né? Porque ele nasceu antes da cruz. Ele nasceu ainda na Era Antiga. Jesus não nasceu na nova era, ele nasceu na era antiga. Então ele nasceu no meio da escuridão para ser essa luz, para ser o sol da justiça, o sol nascente. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, olha só, das trevas brilhará a luz. Ou seja, no meio das trevas vai surgir uma luz que vai brilhar. Do meio dela. Foi exatamente o que Jesus fez. Havia as trevas do pecado
e de todo aquele mover religioso, da lei, ministério de morte, de condenação. Jesus nasceu exatamente dentro daquelas trevas. E das trevas, então, brilhou a luz. E é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, abençoados, vejam bem. O Senhor Jesus nasceu, Jesus de Nazaré, ele nasceu e foi levado à cruz, morreu no Calvário, para dar início ao dia perfeito, ao 7º dia, que é a nova era. São sinônimos, tá? Graça, novo pacto, 7º dia, nova era. Esses são sinônimos, é a mesma coisa. Então, quando ele morreu, ele deu início a esse dia. Ele iniciou a madrugada, como eu falei, né? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ainda estava escuro? Sim, ele iniciou o 7º dia, mas ainda estava escuro, é madrugada. Porque o templo estava de pé. Os pecados ainda eram lembrados. Os sacrifícios eram oferecidos. O mover da lei acontecia ali. Então ainda estava escuro. Vocês estão percebendo a metáfora, né? Mas já era o 7º dia, já era a graça. Só que estava de noite ainda. Então ele deu início àquela era, aquele aion. Percebe? Aquilo que eu falei. A palavra mundo, né? Ah, Senhor, quando vão acontecer essas coisas e o fim do mundo? Mundo no grego é aion, é o fim de um período de tempo. Então eles estavam perguntando, Jesus, quando vai acabar esse período de tempo? Essa era, é o fim de uma era. A vinda de Jesus, então, marcaria o fim de uma era e o início definitivo de uma nova era. Então Jesus se manifestou como homem, cumpriu a lei, morreu, e ele iniciou, então, o 7º dia, só que ainda era de madrugada. Então o aion já tinha começado, o novo aion, a nova era, né? Já havia começado, mas estava de noite. Então era necessário haver esse período transitório até que o dia amanhecesse, né? Então esse período anterior à era antiga, Paulo chamou de império das trevas, porque era isso. Pecado, condenação, ausência do Espírito Santo, né? A lei sendo a força do pecado. Império das trevas. Colossenses 1,13. Poder da escuridão, né? Ele nos libertou do poder, do império, da força das trevas. Percebe? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que coisa linda, né? Aquele povo que estava lá antes da cruz, aquele povo foi transportado para o reino de Cristo. Eles saíram das trevas para o reino de luz. Só que eles precisavam viver a madrugada. Essa é a questão. O ponto que as pessoas têm que entender é isso. Cristiano França, quando começou a graça? A rigor, ela começou na cruz. Só que houve um período de transição. Houve, então, uma madrugada até que o dia fosse perfeito no ano 70. Tá? Por que ela iniciou na cruz? Porque na cruz houve a aniquilação do pecado. O pecado é que era o ponto crucial da escuridão, né? A escuridão entrou no mundo porque o homem trouxe o pecado para o mundo. Então Jesus na cruz, ao aniquilar o pecado, ele pôs fim então àquela era. Tá? Hebreus 9:26. De outra forma, ou seja, se fosse como na lei, o contexto é esse, né? Se fosse de outra maneira, se fosse como acontecia na lei, necessário lhe fora, ou seria para Jesus, né? Padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, pegou aí? Consumação das eras. Séculos aqui é era. Pegou, né? Agora quando? Hoje, 2022? Ou ano que vem, 2023? Ou em 2030? 2050? Esse agora é isso? Não. Esse agora foi naquela época de Jesus. Percebeu? Jesus veio para trazer a consumação daquela era. Foi o que eles perguntaram lá no início, em Mateus 24, que eu falei. Senhor, quando será o fim dessa era? O fim do mundo? Né? O pessoal traduziu em português por mundo. Principalmente as traduções mais antigas. Né? Traduziram por mundo, mas é período de tempo, é um aion. Né? Então eles perguntaram, Jesus, quando vai acabar esse aion, essa era? Entende? É exatamente isso aqui. A consumação das eras, dos séculos. Pegou, né? Mas agora, ou seja, lá no período bíblico, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado,
pegou aí, né? Aniquilar o pecado, tornar obsoleto, vencido, ultrapassado, sem força, sem poder, pelo sacrifício de si mesmo. Perceberam? O sacrifício de Jesus pôs fim ao império, à força do pecado sobre o povo de Deus. Então foi o início do fim da era antiga. Né? Vou repetir. Foi o início do fim da era antiga. Ali o Senhor abriu o caminho de transição para a nova era. Tá? Então na cruz ele iniciou a nova era, mas ainda era de madrugada. Então ele iniciou o caminho, ele abriu o caminho para que aquele aion antigo tivesse o seu fim definitivo, para que a escuridão acabasse. Vocês entendem, irmãos, né? A importância dessa metáfora do dia? Isso é muito importante para você entender isso aqui. Porque fica essa confusão, Cristiano, quando começou o novo pacto? Foi em 70, foi na cruz? Amado, é tudo uma obra só. Só que houve esse período de tempo, houve a necessidade de se cumprir aquela madrugada. Entende? Então, quando começou o caminho da graça? Começou na cruz. O Senhor aniquilou o pecado pelo seu sacrifício. Então, começou na cruz, só que houve a madrugada. Começou na cruz, mas ainda estava escuro. Então, o que Jesus fez? Na cruz, ele abriu o caminho. O caminho está aberto, tá? O caminho da nova era se abriu. Já está iniciado o caminho. Podem passar por ele. Só que eles ainda viviam aquele período, né? Por causa daquele templo que estava de pé, então havia todo aquele conceito de escuridão. Então, o novo aion amanheceu definitivamente e foi o sol do meio-dia, né? No ano 70. A era da graça, o sétimo dia, como eu falei, a nova criação, tudo isso se iniciou a partir da vinda de Cristo. Só que ele inaugurou o caminho no Calvário. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Está vendo? A porta foi aberta. O Santo dos Santos era aquele local no templo, né, onde só o sumo sacerdote poderia adentrar. Ele adentrava uma vez por ano. Primeiro, ele oferecia sacrifício por si mesmo. Depois, ele oferecia pelos pecados do povo, para ele poder ter acesso a Deus. Vamos dizer assim, né? Então, o que o texto está dizendo aqui? Gente, não tem que ter sumo sacerdote nenhum. O caminho já foi aberto. Nós podemos, metaforicamente, adentrar o Santo dos Santos. Percebeu? Pelo sangue de Jesus. Então foi no Calvário. Por um novo e vivo caminho. Pegou? Percebeu, né? O sangue de Jesus abriu o caminho da nova era. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, por meio do seu corpo. Vamos lá. Está claro ou não está claro que a nova era, nova aliança, novo pacto, graça, tudo isso são sinônimos, tá? Está claro ou não está que a nova era começou então? O caminho, pelo menos, foi aberto na cruz. Não está claro? Foi por meio do véu. O véu aqui é o corpo de Jesus. Tá? Então o corpo de Jesus se rasgou, né? Derramou o seu sangue na cruz para dar início ao caminho da graça. Então por isso que o texto diz: nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. O caminho já está aberto. Está claro, né? Tá? Então o Senhor fez isso, ele abriu o caminho, iniciou a madrugada do sétimo dia, e naquele período da igreja primitiva, eles viveram então a transição da era antiga para a nova era. A madrugada é a transição de um dia para o outro, né? Então o Senhor fez, amados, tudo novo. Meus irmãos, vamos lá. Nós, né? Que nascemos depois do ano 70, aliás, nascemos séculos depois, já nascemos na nova era plena. O sol da nova era está a pino. É meio-dia para sempre. Vocês estão entendendo? A nova era, novo pacto, nova aliança, graça, está pleno. O período está pleno. A nova era, que é a nova aliança, é nova para sempre. O sol da nova aliança, o sol da nova era, que é Jesus, está a pino para sempre. Vocês estão percebendo o ponto? Para sempre. Então, nós que nascemos depois de tudo consumado, já nascemos com a era plena. Olha que privilégio. Quando você nasceu, tudo já havia sido feito novo por Jesus. Não havia mais a condenação do pecado. Não havia mais a lei imputando o pecado.
Percebe? Não havia mais ausência do Espírito Santo. Não havia, como não há mais condenação. Nós já nascemos num período em que não há condenação. Inclusive o juízo já se passou. O juízo final já aconteceu. Tem estudo aí sobre isso no link da escatologia consumada. Tá? Então, olha o privilégio que nós tivemos de nascer depois de tudo consumado. Já nascemos com o Espírito Santo. Nós temos, inclusive, uma playlist sobre Já Nascemos. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da playlist com diversos estudos no YouTube, tá? Diversos estudos de Já Nascemos. Por quê? Porque já nascemos com tudo novo. Jesus veio para renovar todas as coisas. Então, o que era antigo acabou. Entende? O problema, amado, é que no meio da religião hoje, as pessoas vivem como se ainda estivessem na era antiga. Elas se veem debaixo do pecado, elas se veem ainda com necessidade de pagar o preço, entre aspas, para serem abençoadas, para serem salvos, né? Elas vivem cumprindo ordenanças, frequentando templos de pedra e sacrifícios corporais, e fazem campanha. Isso é porque tem a cegueira, amado, espiritual. Não é nem culpa das pessoas, amados. Veja, eu passei, assim como a maioria de vocês também, né? Nós passamos na religião e naquele período nós éramos cegos também. Não entendíamos nada. Então ficávamos ali, jejua para cá, sacrifica para lá, sobe um monte, faz campanha, come Santa Ceia, e não sei o quê, veste essa roupa, anda assim, frequenta o templo. Tudo isso que nós fazíamos era justamente uma tentativa de vivermos na luz. Entende? De estarmos livres dos pecados. Perceberam? Ou seja, o pensamento religioso, ele é o pensamento antigo. Na mente, as pessoas que estão na religião ainda estão na era antiga. Repito, na mente. É claro que a rigor eles não estão. Ninguém está na era antiga, ela já acabou. Mas na mente eles estão. Porque todo o pensamento é esse. Tem que buscar o Espírito Santo. Eu estou debaixo do pecado. Eu tenho que sacrificar. Tenho que cumprir ordenança. Tenho que comer Santa Ceia. Tenho que não sei o quê. Passa óleo. E esse é um pensamento que vem de lá. Entende? Por quê? Por exemplo, o óleo. Essa questão do óleo ungido. O óleo era um símbolo do Espírito Santo. Ele simbolizava o Espírito Santo. Então as pessoas tinham esse costume de passar o óleo, especialmente os judeus, né? Era um costume da religião judaica. Fazia parte. Só que hoje você pegar um óleo e passar na cabeça não tem sentido, porque você já tem o Espírito Santo. Entendeu? Não tem lógica você ficar simbolizando. Ah, vou simbolizar aqui, eu passar um óleo. Para quê? O Espírito Santo já habita em você, amado. Entende? Mas como as pessoas têm o pensamento da era antiga, eles estão ainda na mente antes da cruz, então se veem assim. Tem que passar óleo, tem para ser abençoado, tem que jejuar e fazer tudo aquilo, né? E sacrifica, faz cerimônia, e frequenta o templo e paga o preço, porque a visão está na era antiga. Sendo que Jesus já fez tudo novo. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, e nós já explicamos aqui muitas vezes isso, estar em Cristo é estar na nova aliança. Tá? Nós já explicamos isso muitas vezes aqui, inclusive em um de nossos estudos, acho até que mais do que um, da playlist do Já Nascemos, nós explicamos isto em detalhes. Então, pelo que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém agora está na nova aliança, nova criatura é. As coisas velhas, passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, meu irmão, acorde. Nós já vivemos depois de tudo ter sido feito novo. Então, meu amado, eu falo isso com todo amor e carinho para você, você que ainda está envolvido com a religião, está assistindo ao nosso vídeo, ou está até ao vivo com a gente agora, né? Ou assistindo a gravação, não importa. Deus te colocou para assistir esse vídeo, eu estou falando com todo amor e carinho para você. Tá? Eu não quero te enfrentar, eu não quero te aborrecer, eu quero que você entenda. Sabe, você não tem que viver no período antigo, com a sua mente lá. Sabe, frequentando templo de pedra, placa denominacional, isso não tem sentido isso aí. Percebe? Sacrificando, cumprindo mandamentos de homens, proibições, pode, não pode. Amado, sabia que não existe proibição? Ah, Cristiano, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne? Poder você pode, agora isso não convém para o Filho de Deus. O Filho de Deus, que tem a mente de Cristo, o Espírito Santo, ele não tem prazer em fazer o mal.
Entende? Mas ele tem liberdade para fazer. Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Todas as coisas nos são lícitas. Agora, nem tudo convém. Mas, se todas as coisas nos são lícitas, você não precisa de alguém dizendo para você que isso e aquilo é pecado. Você, sendo um adulto espiritual, você vai entender o que convém para você e o que não convém. Você não precisa de mandamentos de homens. Essa coisa de proibições, isso vem da antiga era. Pode, não pode, é pecado, não é pecado. Isso não existe na graça, acabou isso aí. Percebe? Vivemos em plena liberdade que temos. E como somos filhos de Deus e vivemos na direção do Espírito, nós sabemos o que convém e o que não convém. É simples assim. Por quê? Porque tudo se fez novo. Na antiga era, não. Mandamento. Pode, não pode, é proibido, é pecado e tal. E isso é a antiga era. Vocês veem que as religiões, em geral, hoje, especialmente as que se dizem cristãs, elas vivem nas proibições e nas imposições. Então, percebe a diferença? O Senhor Jesus veio trazer uma nova era. Graça, descanso, novo pacto, um pacto que é eterno. Entende? O dia amanheceu já. Já é meio-dia, o sol está a pino, maravilhoso, brilhante, sem nuvens. Entende? O sétimo dia está perfeito. A igreja primitiva viveu a transição. Eles viveram aquela mudança dos pactos, do antigo pacto para o novo. E eles estavam na madrugada ainda. A diferença de experiência da igreja primitiva para nós hoje como igreja, basicamente é essa, né? Nós já nascemos com o dia amanhecido, com o sol meio-dia, maravilhoso. Eles não, eles viveram a transição. Eles viveram a madrugada. Observe Paulo falando isso aqui. Romanos 13, versículos 11 e 12. Façam isso. Isso, no contexto aqui, é fazer o bem, tá? Basicamente é isso, né? Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha o que Paulo está falando. Gente, vocês têm que compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma transição tremenda. A vinda de Jesus está cada dia mais próxima. E estava mesmo naquela época, né? Então vocês têm que fazer o bem aí, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha só, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê? Porque eles estavam de madrugada, entre aspas. De madrugada se dorme, não é? A maioria não dorme de madrugada? Pois é. Percebeu a metáfora, né? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Percebe? Eles estavam salvos, mas em esperança ainda. A salvação não estava concluída. Para nós ela já foi concluída. Já nascemos com a salvação consumada. Mas eles não. Eles estavam ainda aguardando a madrugada acabar. Por isso Paulo falou, despertem do sono. A nossa salvação está se aproximando. Agora veja o 12. A noite está quase acabando. Amado, essa frase significa exatamente o quê? Madrugada. Perceberam? Eles estavam vivendo a madrugada do sétimo dia. A madrugada da graça. Já era a graça? Já. Assim como hoje, para quem está ao vivo, 0 hora já era domingo. Mas ainda estava escuro. Então, a noite está quase acabando. Ou seja, estamos de madrugada, mas está quase acabando. O dia logo vem. Pegou? O que era o dia aqui no contexto? A salvação que viria. A vinda de Cristo, portanto. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Ou da armadura da luz. Perceberam o que Paulo disse? Olha, desperta, fique atento. Nós estamos na madrugada. A noite está acabando. Está de noite ainda. Olha a metáfora. Está de noite ainda. Mas está acabando. O dia logo vem. Porque eles sabiam que a vinda de Jesus estava cada vez mais próxima. Tremendo, né? Vocês percebem? Então, amados, vejam bem. Nós já nascemos na nova era. Estabelecida. O sétimo dia amanheceu na vinda de Cristo e imediatamente o sol foi para o meio-dia, para a posição de 12 horas. 12 horas é o dia perfeito, né? Tá? Então, nós já vivemos nesse dia perfeito, já nascemos nele.
Cristo veio para trazer a nova era. Como eu falei no início, havia, há algum tempo atrás, né, sei lá, talvez há uns 20, mais de 20, na verdade, né, há uns 30, 25 anos atrás, havia muito essa conversa de nova era, tendo sempre essa visão negativa, que a nova era do diabo, porque vai vir, e o anticristo, e não sei o quê. O pessoal vivia com esses estudos aí, né? Até que isso arrefeceu um pouco. Ainda existe, mas, sabe, não está se falando tanto mais nisso. Não, porque a nova era para cá, a nova era para cá. E nós vivíamos apavorados, né? Você que está assistindo aí, que é das antigas na religião, você deve se lembrar desse período aí. Só se falava em nova era. Você ia para as igrejas, nova era. Eles não tinham noção que a nova era algo positivo, porque a nova era a graça. A nova era era e é o novo pacto, que é novo para sempre. Entende? O fim do mundo, que nós vimos no início, era o fim do Aion, o fim de um período de tempo. Era o fim do mundo judaico, do tempo dos judeus enquanto povo de Deus. Agora, ou não só agora, a partir de 70 depois de Cristo, o povo de Deus é a igreja. Os judeus não são mais o povo de Deus, eles foram o povo de Deus na carne. Sabe, o povo de Deus é a igreja, que é a união tanto de judeus quanto gentios, qualquer nacionalidade, qualquer etnia. Porque ser igreja não tem a ver com carne, tem a ver com espírito. Tá? Então nós vivemos o novo Aion, a nova era que Jesus estabeleceu. Você não tem mais que buscar o Espírito Santo, viver em mandamentos, viver em imposições e proibições, frequentando templos, sacrificando, passa óleo, faz isso e aquilo. Não, você está livre disso. A nova era nos livrou disso. Só que nós não sabíamos, por falta de conhecimento, a nossa mente, antes de conhecermos a graça e a escatologia consumada, os nossos pensamentos estavam na era antiga. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos permitiu conhecer a visão da graça, a revelação de que estamos na nova era, que é a era do Senhor Jesus Cristo. Tudo se fez novo. Estão percebendo? Tudo, o Senhor Jesus fez tudo novo. Você está na nova era, você nasceu nela. Que o Senhor seja louvado por isso. Percebe? O novo tempo foi estabelecido por Jesus. Ele abriu o caminho na cruz. Ele iniciou o processo. Né? O novo e vivo caminho foi aberto por meio do véu que era a carne de Jesus. Só que eles, ali naquela época, tinham que atravessar esse caminho. Era um caminho transitório, era uma madrugada. Até que na segunda vinda, definitiva vinda de Cristo, no ano 70, o dia amanheceu e foi sol a pino ao meio-dia. Glória a Deus por isso. Nós já nascemos com o sol do sétimo dia lá em cima no céu, brilhando maravilhosamente. Já vivemos um novo tempo. E hoje, em graça, vivemos de fato, né? Porque antes de conhecermos a graça, vivíamos, como eu falei, né? Nas religiões, achando que estava no antigo pacto ainda. Achando que estava na era antiga, debaixo do pecado, debaixo da maldição. Mas o Senhor nos livrou disso. E hoje nós vivemos realmente a vida que Jesus veio para que vivêssemos. A vida da nova era. Libertos do pensamento religioso, hoje vivemos de fato a nova era. Eu quero encerrar com Marcos capítulo 2, versículos 21 e 22. Ninguém cose é coser, que é costurar, tá? Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior que a rotura. 22. Esses versículos são clássicos, né? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Gente, o novo e o velho não se mistura. Ou é novo ou é velho. Nós estamos na nova era de Cristo. Já nascemos nela. A era começou na cruz e se estabeleceu no ano 70. Então não podemos costurar remendo novo em pano velho. É o que o sistema religioso faz aí. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também as odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Nós vivemos o vinho novo em odres novos, porque vivemos a nova era. A nova era não é a era diabólica, a era do anticristo, a era não sei do quê. Tudo isso é besteira. A nova era
É a era de Jesus Cristo ressuscitado, Deus sobre todos. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Agradeçamos sempre ao Senhor por termos nascido na nova era e por Ele ter nos permitido conhecer isso pela revelação da Sua palavra. Graças a Deus.